tempo, né? Gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo. Agora é meio-dia aqui. 35º dia desse percurso Quaresma Detox. Acesse como cuidado de si. Exercícios e experimentações para a manutenção da fertilidade anímica. Hoje conosco, Vera Malaco. Vamos ver o que nos aguarda nesse dia 31 de março, um dia que, traz antigas recordações tão atuais agora, né? Vou falar um pouco dessa querida. Vou tirar o seu som um pouquinho, tá bom? Vera Malaco é professora. Ela escreveu em primeira pessoa, então eu vou ler. Professora, trabalho com a palavra e com a música. Literatura e textos em qualquer linguagem me interessam, me questionam, me encantam. Aos alunos procuro levar encantamento. Nos encontros fazemos de tudo, ou quase. Muita música, muita poesia e artesanias. Tenho um pezinho na semiótica. O que, nesse momento de pandemia e crise mundial, me traz algum alento, reflexões. Vamos fazê-las aqui um pouco. Ando à procura de mim. Faz tempo, diz Vera Malaco. Nessa busca, quero encontrar o outro, afetuosamente. Como disse, a semiótica me veio a calhar. Nesses tempos, ressignificar é palavra de ordem. Ordem, não gosto desse termo. Hoje é um dia que a gente não quer essa palavra, né, Vera? Me lembra outro momento, sentindo terrivelmente na pele, que me parece que está muito perto de nós. Interpretação de texto, verbal e não verbal. É disso que precisamos para enfrentar esse estranhamento terrível, para dizer o mínimo. Professora de português, linguística e música, pianista, pós-graduada em semiótica pela Universidade de São Paulo. Eita, que delícia! Vera, querida, pois então, ressignificar é preciso. Quando você diz a semiótica me veio a calhar, o que você pensa? O que você quer dizer com isso? Explica para quem não consegue entender os domínios da semiótica para esse momento em que a gente vive. Bem, no mundo atual, em que tudo está mudando de lugar, né? Então, os valores que nós achávamos que estavam em ordem saíram completamente do plumo. A semiótica, então, estuda todos os significados e as significâncias, né, que estão por aí, né? Em algum momento eu disse que a gente é sempre um simulacro de alguma coisa, quer dizer, a gente sempre se coloca, né, de uma forma diante das situações, né? Aqui, perante vocês, né, eu sou a Vera, que me coloco, me posiciono de uma certa forma. Vocês estão me vendo de uma certa forma. Aqui na minha casa, eu sou de outro jeito. Como professora, para crianças eu sou de um jeito, para os adultos eu sou de outro, né? E nesse momento que a gente precisa ficar em casa, que a gente precisa olhar muito profundamente para o que a gente está vendo, né? Aquela coisa do ver, do olhar, né? Do perceber, do entender, né? Do compreender, né? Todos esses verbos têm
uma denotação e uma conotação diferente, né? Um sentido de dicionário e um sentido figurativo diferente. Então, o estar em casa, por exemplo, tomou outro significado. Então, semioticamente, já que eu estudo, que a semiótica estuda isso, né? A gente está vendo diferente, a gente está tendo que eu não gosto dessa palavra, mas a gente está tendo que se adaptar, a gente está tendo que ser flexível, né, ao que está acontecendo, né? Quando a gente vê, por exemplo, a gente ouve e tenta interpretar o que não é interpretável, como, por exemplo, o nosso presidente, né? Quer dizer, tudo aquilo que teoricamente a gente aprende, não só na semiótica, mas em outros lugares, né? Com outros temas, em outras áreas, sai completamente do compasso, né? No compasso, e a gente fica perdido, né? Eu que já estava me procurando, continuo me procurando, porque eu estou mais perdida ainda, né? Embora esteja na minha casa, com a minha mãe, com a minha filha, né? Acho que estamos todos juntos e perdidos ao mesmo tempo, né? Então eu acho que a semiótica ajuda um pouco, né? Pelo menos a gente, a partir da teoria, a partir do estudo dos significados, né? O que esse ambiente está nos proporcionando agora, né? Então, com algumas questões teóricas mínimas, porque não sei se dá para teorizar muito sobre isso, ajuda, né? Vai nos ajudar a sentir um pouco, a refletir um pouco sobre esse momento que está realmente terrível. E como é que tem sido a sua rotina aí? Como você tem uma mamãe de muitos anos, né? Olha, como eu já disse também em algum momento, eu fico muito em casa, mais do que eu gostaria. Eu sou uma pessoa caseira, eu gosto muito de ler, eu toco piano, né? Então eu gosto muito de arte manual, e por conta de mamãe eu não posso sair, né? Não é sempre que tem uma pessoa que fica aqui para que eu possa então sair, né? Mas agora é diferente, não é? Você não sair por amor a uma pessoa ou porque você tem não obrigação, mas porque você tem um vínculo com a pessoa é uma coisa, né? Ou porque você é caseira, outra. Agora, nesse momento, né, é complicado, né? É complicado. Mesmo porque a minha mãe não está entendendo muito bem. Eu já expliquei para ela que é mais ou menos ou pior do que a gripe espanhola. Aí ela conta toda a história do pai dela, etc, etc, mas daí um pouco ela esquece, né? O meu genro hoje estava explicando, inclusive, para ela, né? Mas não adianta, de repente ela esquece. Então, é difícil, e ela é uma pessoa, assim, muito ativa, ela faz, assim, trabalhos manuais maravilhosos ainda, ela lê muito ainda. Quantos anos? 95. Ai, 95, né? Mas às vezes a gente quer que ela fique um pouquinho mais quietinha, né? E nem sempre é possível, né? E então a minha filha e meu genro estão colaborando bastante. Minha filha está grávida. Olha só a confusão, né? Quer dizer, aconteceu tudo ao mesmo tempo, coisas maravilhosas que acabam trazendo preocupação, né? Porque no momento de hoje, né, nesses dias aqui, a coisa está complicada, é muito complicada, né? Eu fico pensando nas gestantes, muito, sabe? Eu fico pensando nas gestantes. Porque quando você está gestando, você se abre completamente aos devires. O futuro, ele se torna maravilhoso. Você, sempre, se você está com uma gestação saudável, se aquilo não é um peso para você, claro, tem todas as suas excepcionalidades. Mas, na maioria das vezes, você tem uma potência, né? Uma potência plena de devires. E aí, no momento em que o futuro
né, ele foi colocado em questão, né? Porque mesmo que a pandemia passe, toda a estrutura social que conhecemos dificilmente permanecerá a mesma, e dificilmente permanecerá a mesma, dando tranquilidade a cada um de nós, né? Nós vamos perder, nós que somos privilegiados, que temos uma estrutura de financeira mínima, mas ainda assim, num país como o nosso, de sustentação, né, da vida. Enfim, quando você está gestando, todas essas potências, elas ficam afloradas. E aí eu fico pensando, essa mãe, essa mãezinha, com esse bebê ali, pleno de futuro, vivendo essa situação que a gente vive, me dá muita, muita compaixão, sabe, por esse momento, assim, e uma pena muito grande de, de também a gente não poder fazer nada de mais efetivo para minimizar, digamos assim, o sofrimento do outro, né? Eu tô aflita com essas nossas pequenas impotências, né, do Fica cotidiano. complicado, porque quando você está esperando um bebê, você faz planos, né? Você sonha, né? Por mais pragmática que você seja, você sonha, você imagina, né? O meu genro outro dia estava falando, não, a Nenê vai aprender piano, enfim, você sonha, né? E tá difícil sonhar, porque a gente sabe que vai ser tudo diferente. Aí entra novamente a semiótica que a gente precisa estudar. E eu sinto que eu precisaria ter continuado mais esse percurso, porque é ressignificar, é a palavra, né? Tudo A minha novamente. câmera tá mal posicionada. Pronto, mudei ela de lugar. Vera, querida, olha só, hoje é 31 de março, né? Na nossa idade, a gente viveu boa parte da nossa adolescência, juventude, sobre uma ditadura militar, né? E agora, hoje de manhã, eu estava vendo lá no Twitter, né? Uh, as postagens pró-ditadura militar, e eu fiquei pensando nessa nossa experiência, que agora, né, cada vez mais os sinais mostram que vem alguma coisa nesse sentido, né, Semelhante. do monototalitarismo, né? Tem teorias desse tipo chegando por aqui. Como você se sente a respeito disso? Olha, eu tenho um irmão que hoje mora em Portugal. Ele é arquiteto, ele é aposentado, ele é professor da USP, aposentado. E ele mora em Portugal já há muitos anos. Ele foi um preso político. Ele tinha... Eu era criança. Ele tinha 19 anos e fazia panfletagem. Ele tinha entrado na FAU, né, na Escola de Arquitetura, e, bom, nós estávamos em casa, ele estava meio que fugido, tal, nós estávamos em casa, e o pessoal chegou e disse que eram amigos dele. E eu, tolamente, com meus 12 anos, 11 anos, por aí, abri a porta. E daí meu irmão foi levado preso, né? Essa imagem, ele nunca tocou nesse assunto, a família também não, porque, claro, eu não ia adivinhar, certo? Mas essa imagem me persegue por todos esses anos, né? Que são muitos. E ele foi torturado, ele perdeu todos os dentes, ele já tinha um prenúncio de calvície, ficou totalmente calvo, e o modo dele ser mudou totalmente.
ele sempre foi extremamente inteligente, sempre foi brilhante, né? Foi um dos primeiros colocados. E mesmo depois que ele voltou, que ele continuou os estudos, fez o doutorado, pós-doutorado, enfim, escreveu vários livros, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo, sabe? Ele tem reações que a minha filha brinca. A gente não sabe se com o tio Jonas a gente vai receber um abraço ou um beijo, ou um tapa, porque ele não é mais o mesmo, né? E foi terrível. Minha mãe foi assistir a julgamento, né? Com aqueles militares todos. Até quando eu vejo aquela foto da Dilma, eu imagino, né, como deva ter sido no caso do meu irmão. E uma criança, não é? Porque 19 anos, o que né? Aí a minha mãe disse que não aguentou quando acabou tudo. Falou assim, pois é, por uns bilhetinhos que foram passados, essa meninada está passando isso. Você sabe que o juiz lá, o general, sei lá, o importantão lá virou para minha mãe e falou assim, por muito menos a gente mata. Quer dizer, foi terrível. Aí depois ele tinha uma namorada, essa namorada foi presa também. Fizeram com ela, na frente dele, coisas inomináveis, que não dá nem para falar aqui, sabe? Então, quer dizer que essa parte, assim, esse dia de hoje, para mim, é muito triste, e para as pessoas da minha família. E é interessante, porque ele apagou isso, ele não quer conversa, ele não, sabe, ele só me falou via Skype que o Ustra era um cara assim, que ele era pior do que a gente imaginava, porque ele não, ele conheceu bem o Ustra, ele não a minha mãe está brigando por causa da tesoura aqui, ele não torturava, mas ele tinha todo um esquema, ele passava no corredor das celas e falava assim, olha, esse torturador tem o perfil para esse torturado. Olha só o esquema. E aí, se o cara não torturava como deveria, esse cara ia ser penalizado, esse torturador ia ser penalizado. Quer dizer, é uma coisa assim terrível. Uma vez eu estava, óculos, né? E eu estava conversando com a minha mãe, banalidade, ele já tinha voltado, e eu joguei o óculos assim, mas imediatamente ele me pegou por aqui. Eu falei, gente, o que é isso? Depois de muito tempo, a gente ficou sabendo que ele estava preso num cubículo junto com um médico que usava óculos, e esse médico foi chamado para tortura e não voltou mais. E esse médico fez esse gesto na hora que ele foi para ser torturado, ele jogou o óculos assim, tirou o óculos. Olha a dramaticidade da coisa. Quer dizer, não dá para você ver tudo isso e ficar assim, sabe, ter um distanciamento. Eu reconheço, não tenho esse distanciamento que precisaria ter, talvez, para uma melhor... Eu acho que não, acho que a gente não pode... eu penso o contrário. Eu acho que a gente está numa pandemia, que a gente está com grandes problemas econômicos, mas a gente não pode perder de vista que nós estamos com uma ameaça de fechamento muito forte dos regimes, né? E a gente tem visto isso, né? A gente tem visto. Opa, Vera, pode ficar tranquila. Eu tirei o seu som, pode ficar tranquilo. Isso. E a gente tem que a gente tem que se manter alerta,
Por quê? Porque a gente não pode deixar, por exemplo, agora a gente já está vendo alguns regimes fechando, né? A gente já está vendo pessoas que estão apoiando, digamos assim, autoritarismo em nome da pandemia. A questão é, se a gente, passada a pandemia, não fica nesse lugar de controle policial sobre nós. Então, a gente não pode parar de pensar sobre isso. A pandemia é terrível, a economia está terrível, mas a gente está, sim, correndo o maior dos riscos, que é o fechamento e colocando em risco as nossas liberdades individuais. Então, acho que isso é muito importante da gente falar, da gente alertar, né, da gente prestar atenção nos falsos profetas que tem por aí, né? Pessoas que, de repente, ganham uma notoriedade por falar várias coisas, mas que, no fundo, não estão falando daquilo que realmente interessa, né? Então, assim, não sei, eu estou muito desconfiada com tudo, sabe? Posso estar até exagerando, mas eu estou muito desconfiada disso que a gente está passando. Estou desconfiada mesmo. Enfim, é isso. Até coloquei o nome do nosso encontro hoje, ditadura nunca mais, sabe? Eu acho que a gente não pode perder essa vontade de poder que encontrou um terreno fértil agora com a limitação dos nossos direitos, do direito mais importante de todos, que é o de ir e vir. E a gente está entregando tudo sem questionar. A gente tem que fazer, mas a gente tem que problematizar. Não podemos parar de problematizar. Opa, mas como assim? Ei, mas até quando? Mas de modo indeterminado? Como assim? Né? Porque é isso que está acontecendo. De repente, tiram de tudo de nós. Tiram o salário, tiram... E o que vem? E o que vem por aí? E uma coisa que preocupa muito é essa meninada que não passou, que não conhece história, né? E que fala, eu vi assim, de pessoas assim, bastante experientes na questão da leitura e das informações, mais jovens, e não, precisa voltar mesmo, precisa voltar ao regime militar. Uma hora, para uma delas, eu falei assim, mas você sabe o que foi isso? Você sabe o que aconteceu? Mas é que você está ligada, você está mexendo com o sentimento, então você não está vendo direito, quer dizer, está preocupante, sabe? Vamos ler um pouquinho da participação aqui. A Helena, para a gente trazer aquele assunto da gestação. A Helena diz que tem uma grande amiga que está gestando, né, que está grávida. E o que ela tem feito, né? Isso também é uma coisa legal. Estamos produzindo juntas para o bebê, né? E isso tem alegrado ela bastante. Então, ela diz, enquanto fazemos as coisas, conversamos. Então, isso também, né, como as artes manuais também tem essa potência de produzir esses devires, de concretizar esse futuro, sim. né? Isso é muito... Como muito... aqui em casa está todo mundo envolvido, fazendo os trabalhinhos. A minha mãe, como eu disse, faz muito bem, orientando, sabe? Eu também estou fazendo, ela também. Isso realmente dá uma força, eu acho, né? A Minda está dizendo assim, ó, estou contigo, Vera. Meu pai esteve preso em Penamacor, ela está lá em Portugal, né? E ele nem queria falar sobre esses dias. Ele era objetor de consciência e não quis fazer tropa. Bem, enfim, a Minda está trazendo também a experiência, né, da mais longa ditadura que o Ocidente já viu, que
que foi a ditadura de Salazar, né, gente? A mais longa de todas. Em compensação, hoje, Portugal tem Antônio Costa batendo no economista arrogante holandês, Antônio Costa. Tem gente querendo fazer estátua dele. Que beleza que é ter um primeiro-ministro, né, que luta pelo seu povo, pela vida, né? Seria tão bom se aqui no Brasil a gente tivesse gente assim também, né? Enfim, vamos lá. Querida, me conta uma coisa. Na sua experiência, né, como docente, na sua experiência como professora de música, como que a gente poderia, aqui nesse confinamento, produzir um alívio, né? A partir desse lugar da música, né? Como que você percebe que a gente poderia trazer essa potência musical como um alívio, como uma coisa para trabalhar um pouco o processo do sentir, né, que anda tão solicitado, né, gente? A gente está sofrendo demais nesses tempos. Já vínhamos, né, desde o golpe. Aí teve a eleição dos protofascistas, e aí agora esse agravamento da crise numa potência que a gente não consegue nem nominar, né? Como que você vê a música como esse lugar de produção de alívio? Olha, a Inês está aqui, vamos ver o que ela vai falar, que ela também é professora de música. Muito grande, vou ler. Minha professora. Vou ler aqui fora, então. Meu pai também lutou contra a ditadura no Brasil, com as ferramentas que tinha. Olha, Inês, eu não sabia. Como delegado de polícia, os presos políticos que iam parar em sua cadeia, ele deu prisão aberta. Depois, em São Paulo, os distritos que trabalhou cuidava das feridas, impedia que os direitos humanos fossem quebrados. Que bom, que bom. Muito bem, queridas professoras de... mais um pouquinho da Inês aqui. Foi muito perseguido pela própria polícia, criou a disciplina de direitos humanos na academia de polícia. Parabéns para o seu pai, viu, Inês? Muito bem, muito raro, né? Você está dentro do sistema e conseguir furá-lo por dentro. Isso é muito, muito raro. Muito bem. E a música, Vera? O que você faz no seu cotidiano? Você tem tocado? Como que você traz essa música? Um pouco. Aqui em casa, o meu genro toca violão, né? Então a gente tem, até eu falei, vamos fazer aqui um conjunto. Até eu comentei com a Inês, vamos acabando tudo isso, nós vamos tocar uma música a 4 mãos e nós vamos tirar o atraso. Então, a gente toca bastante, eu ponho muita música, eu estou sempre com música, eu trabalho com música. Para os meninos, para os alunos, eu mando muita coisa, né? E agora eu preciso, porque eu não domino a coisa do virtual, né? Então, eu estou trabalhando aqui, os meninos aqui até estão brincando, mamãe, dona Vera, tá? Eu estou tentando, eu estou mandando uma série de práticas, não práticas, porque eu acho que não é o momento de colocar 500 mil coisas. Pensa bem, o que interessa o pigmeu etrusco numa hora dessas? Não é? Ou como você falou aquele dia que precisava saber os elementos do topázio, é isso? Quer dizer, um absurdo. Então, são jogos musicais que eu estou mandando, né? Até eu me familiarizar um pouquinho, eu conhecer um pouquinho melhor aí essa tecnologia, para a gente conversar um pouco, mas muito light, com relação aos alunos.
eu pretendo fazer assim, né? E estou fazendo assim. Agora, aqui em casa, como a gente tem esse privilégio, né? Então, muita música, e eu já utilizava isso por conta da mamãe, né? E eu acho que tem que se ouvir música, tem que se ouvir música, tem que se ouvir poesia. É o momento de se falar a poesia, o poema em voz alta, sabe? É esse o momento, né? A gente não está podendo gritar, mas a gente grita, entre aspas, aqui em casa, né? Dentro da casa da gente. Né? Eu tô E eu lendo pus lá no... poesia até no meu jardim. Você sabe Ah, que eu é? pus lá, eu bordei o negócio e pus lá, sabe? A vida há de vencer, eu vou pondo, né? Então, o pessoal aqui em casa, o que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Né? E eu vou Muito fazendo, bem. né? Legal. E a música tem que estar presente. Agora, lembrando que a gente está falando da gente, que somos privilegiados, né? Muito bem, gente. Chegamos ao final. Passa rápido, né? Olha só, a gente está lendo, inclusive, a Inês está falando, peraí. Eu toco piano todos os dias, canto e danço. Ai, que delícia! Até com o papai que tem Alzheimer, ele adora música. Ai, gente, eu fico pensando, tanta gente, né, necessitando de cuidados, né, de atenção, tantos desafios que a gente está vivendo, tanto que a gente é forte, né? Eu me surpreendo com a força das pessoas, os relatos que me chegam, assim, os desafios das pessoas em suas casas, né? Quanta força que a gente está tendo diariamente. Então, Vera, queria agradecer demais você e quem estava aqui presente também. A gente está lendo essa questão da poética na fala, né? A gente está lendo esse livro, Os Três Aprendizados da Primeira Infância, lá no Instagram, 1h30, e ele fala, né, de colocar nessa linguagem do cotidiano uma dimensão ideal, né, uma dimensão poética, uma dimensão de significado, que isso nos ajuda. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Então, é um esforço, né, gente, que a gente vai encontrando por todos os lados, seja pela semiótica, pela música, por todos os lados, modos de nos manter saudáveis. Um beijo grande, volta 1h30 lá no Instagram. Vera, querida, obrigada, viu? Eu que agradeço.